Oi, tudo Então, bom? começa dia 10. Mas tudo bem. Fernanda por aqui, que bom. Minha filha também falou. Eu falei, poxa, vai voltar na semana do carnaval. Eu Mas não sou mais calor, aí eu não começo depois do carnaval. é, oi, meninas. Fernanda, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Ontem, que bênção o culto na igreja ontem, meninas. Que bênção. Nossa, assim eu fiquei no louvor, quase que eu voei. Estava quase ali, subindo ali. De tanta presença de Deus, assim, que coisa boa, né? Quando a gente pode adorar o Senhor com essa dimensão, assim, ontem, é, que louvor cristocêntrico que a gente fala, né? Todo convergido para Cristo, Cristo, Cristo. Foi maravilhoso, foi assim maravilhoso, algo especial demais. E eu sempre sou muito abençoada com quando o Lucas está aí, né? Através aí do ministério dele. Me lembro quando nós fomos lá para a catedral, que ele ministrava ainda lá, e ele foi uma das pessoas assim que me atraiu muito, né? Ministrando louvor. A gente, quando ele ministra, eu sou muito abençoada. E até hoje, graças a Deus por isso, né? E assim, a presença do Senhor, quando a gente se coloca ali disposto nas mãos do Senhor, como o Senhor usa, né? Isso foi maravilhoso, muito, foi uma bênção. O culto ontem foi uma bênção, a nossa cantina foi uma bênção. A gente fez uma cantina no final do culto, foi ótimo também. E a Carol agora está mais difícil de ir ao culto à noite, né, Carol? Porque aí você trabalha, né? Às vezes, assim, eu fico de assim já não à noite, né? Aí ontem eu tava, e hoje que eu não. Hoje eu já tô em casa. Ah, então tá bom. Mas Mas Deus vai dar graça. eu vou conseguir ir mais na parte da manhã, e quando eu não estiver trabalhando à noite, dá para ir. Ah, então tá, mas Deus vai dar graça, é um, vamos dizer assim, é um período só, né? Porque você precisa se dedicar dessa forma, né? Não tem jeito. Tá igual minha filha tá lá de vez em quando ela fica estudando, mãe, não sei se eu vou conseguir nessa fase, agora tá difícil, porque aí as coisas vão ficando mais apertadas, né? Eu falei, tu tá chegando a fase de amadurecimento, tá vendo? Já não é tão simples assim, e é isso mesmo. Infelizmente, às vezes tem que fazer concessões, né? Mas Deus vai abençoar. Meninas, vamos começar o nosso devocional. Hoje a gente vai pegar o capítulo 4, né, de Romanos. A gente aí, hoje, quarta-feira, então a gente vai estar em Romanos e sexta-feira a gente volta lá para 1 Samuel. E esse capítulo assim é bem rico, às vezes a leitura de Romanos ela é difícil, como eu falei, né? Romanos é um livro teológico, né? Paulo está fazendo essa defesa teológica, né, da fé aí dos judeus, e assim, então às vezes a leitura, o palavreado é difícil, né? Mas a gente vai entendendo aqui o que o Senhor quer falar. O Senhor sempre fala conosco. Não há uma vez, um dia, que a gente não se expõe à palavra do Senhor, que o Senhor não fale conosco. E nessa manhã eu espero assim, que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos lembre da sua promessa. Oi, Keren, bom dia. Bom Seja dia. bem-vinda. E assim, que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele assim esclareça, né, os pontos para nós. Deus é muito bom, meninas. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada pela bondade do Senhor. O Senhor é sempre generoso. O Senhor é sempre amoroso, Senhor. O Senhor nos desperta, Senhor, sempre com uma esperança nova, como essa esperança de Abraão que nós vamos ler aqui nesse capítulo, Senhor. O Senhor nos dá uma nova esperança, uma nova expectativa, Senhor. Bendito seja o Senhor, adoramos a Ti nessa manhã, adoramos o Senhor pelas vidas, Senhor, que estão aqui conosco, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que amam o Senhor e que desejam Te conhecer, Senhor.
muito obrigada pelo Senhor se revelar a nós. Quem somos nós, Senhor, para o Senhor falar conosco dessa forma como o Senhor fala, tratar a nós como o Senhor trata, Senhor, como filhas, como amadas, Senhor. O Senhor nos incluiu no teu reino, Senhor. O Senhor nos deu porções, Senhor, de bondade para estarmos na tua presença e nós te adoramos, Senhor. Senhor, que a tua presença se manifeste na casa de cada uma irmã que está aqui, Senhor, cada uma filha do Senhor, que o Senhor se manifeste, que o Senhor encha de graça, que o Senhor encha de esperança, que o Senhor encha de fortaleza, Senhor. Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, nos deleitar em Ti, confiar cada vez mais no Senhor, entender cada vez mais, Senhor, o Teu plano para nós, Senhor, e Te adorarmos conforme a beleza da Tua santidade, como diz a Tua palavra, Senhor, que nós possamos nos ser achados diante da Tua presença, Senhor, manifestando ao Senhor as Tuas grandezas, manifestando, Senhor, os louvores, Senhor, que pertencem a Ti, Senhor, louvando o Teu nome com propriedade, Senhor, porque Tu és digno de receber a nossa adoração, Pai. Bendito seja o Senhor, vem trazer luz sobre a palavra para os nossos corações, nós dependemos de Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos começando a ler aqui Romanos capítulo 4 hoje. E a minha versão, gente, é aquela versão revista e atualizada. Então, não é a versão que eu leio da Bíblia em casa, é essa, já aquela Bíblia mais tradicional mesmo. Mas alguém tem alguma versão diferente? Se quiser ler em alguma versão diferente, só para a gente ter assim, uma comparação, né, com alguns textos aqui, porque tem alguns versículos aqui que às vezes ficam difíceis, né, e a gente quer comentar sobre eles, mas é tão bom ter uma outra visão, né? Se alguém tiver alguma visão, uma versão, eu tenho Bíblia de outra versão aqui em casa, mas é que eu leio sempre nessa aqui mesmo. Eu tenho aqui NVI, acho que eu tenho NVI, King James, e tem uma outra da Bíblia Viva, é que está tudo lá guardado. Não quer não, né? Vamos ler aqui mesmo, né? A gente vai comentando, porque vai ser mesmo a mesma coisa, né? Capítulo 4, então, gente, do livro de Romanos, fala assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É que assim essa versão fala, usa essas palavras bem arcaicas, né? Imputado aqui é no sentido de ter sido atribuído, né? Conferido, tipo assim, é, eu imputei essa responsabilidade, eu dei a ele essa responsabilidade, eu concedi a ele nesse tipo de coisa. Então, aqui fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi concedido para a justiça, né? Foi lhe dado. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele fala assim, né? Ao que trabalha, né? Aquele que trabalha, o salário não é considerado um favor, né? Cada uma de vocês aí, a Fabi, que é a nossa empresária, né? Oi, Fernanda, bom dia. Fabi, que é a nossa empresária aqui do grupo, né? Imagina, se o funcionário dela trabalha, quando ela paga o salário dele, não significa que ela está fazendo um favor para ele, né? É uma dívida que ela tem com ele, porque ele já trabalhou, ele está trocando, né, o serviço dele por esse salário. Então, assim, é uma dívida, ela precisa pagar. Então, ele fala que, ora, que trabalho, o salário não é considerado como favor, é sim uma dívida, né? Mas ao que não trabalha, né, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Porém, então, vou trocar aqui, vou usar esse termo. Porém, o filho da Fabi, que não trabalha, mas crê que ela pode sustentá-lo, né? Então, assim, a fé dele é atribuída como justiça, porque ele não trabalha, mas ele confia que ela vai sustentá-lo, né? É isso que ele quer dizer aqui, né?
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Lá no Salmo 32, Davi fala isso, né? Bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui dolo, não atribui engano, não atribui pecado, mas, pelo contrário, Deus atribui justiça, quer dizer, que Deus não dá, né, não fica contando como pecado a vida daquele homem, não fica contando aquele homem como um errado, como um pecador, mas que Deus atribui. Esse é bem-aventurado, esse é que é feliz, né? Esse tipo de pessoa, que Deus perdoa, que Deus passa a vida da pessoa, Deus atribuindo justiça à vida dela. E é isso que Deus fez conosco, né? E aí ele vai dizer assim, né, no versículo 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, é o que fala o Salmo 32, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais vai atribuir pecado, jamais vai atribuir injustiça, imputar o pecado, porque Deus já perdoou em Jesus Cristo, né? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Quer dizer, essa bênção aí de Deus não atribuir pecado vem só sobre aqueles que guardam a circuncisão, aqueles judeus que tinham um sinal, né, daquele ritual de circuncisão, de aliança com Deus? Ele fala isso, né? Claro que não, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão, quer dizer, foi dada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Quer dizer, essa fé foi atribuída, foi dada a Abraão, Abraão sendo circuncidado já tendo passado pelo ritual, ou antes, né? Ele faz essa pergunta aqui. Ele fala, não no regime da circuncisão, e sim quando ele era incircunciso. Quer dizer que a fé foi imputada a Abraão, essa graça, essa bênção da salvação foi dada a Abraão, quando Abraão, na verdade, ainda nem tinha sido circuncidado, né? A circuncisão era um sinal, era um ritual de aliança com Deus, mas Abraão já tinha crido antes em Deus, antes de ser circuncidado, antes de Deus ter dado aos judeus essa lei de circuncisão, Abraão já cria em Deus, né? É o que ele está falando aqui. E aí ele fala assim, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, quer dizer, quando não tinha sido circuncidado, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Aí ele continua, e pai da circuncisão também, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Quer dizer, é um texto assim um pouco confuso de ler, né? Mas o que ele está querendo aqui dizer? Que Abraão era o pai daqueles que iriam ser circuncidados, quer dizer, Abraão seria o pai aí da fé de todos os judeus, né, que iam passar ali pelo aquele ritual da circuncisão, mas também seria o pai na fé daqueles que não tinham circuncidados, que não tinham sido circuncidados, porque Abraão creu antes de ser circuncidado. Então, todos aqueles que não tinham passado por esse ritual, mas que viriam a crer em Deus também, Abraão seria o pai da fé deles, né? E ele fala assim, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim através da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Olha que texto assim difícil, né, da gente ler. Vamos ler de novo. Ele fala assim: pois se os da lei, quer dizer, aqueles que estão debaixo da lei, é que são os herdeiros, então a fé anula a promessa, né? Anula a promessa, não precisa ter promessa, né? Se os que são herdeiros são aqueles que estão seguindo essa linha aí da lei, né? Então, para que ter uma promessa, prometer alguma coisa a alguém de graça, né? Mas ele fala assim, porque a lei levanta a ira, ela suscita a ira, né? A lei, quem guarda a lei tem que viver debaixo dessa guarda da lei, mas a gente falha miseravelmente.
todo homem sempre vai falhar e nunca vai conseguir guardar a lei totalmente. Quem guardou a lei totalmente por nós? Jesus Cristo. Ele guardou a lei. Oi, Fabrícia, bom dia. Jesus guardou a lei totalmente por nós. E é por isso que a gente crê nele, que a gente, né, e ele fala assim, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde a lei não foi revelada, então significa que não teria transgressão. Mas Jesus veio cumprir a lei, toda a lei por nós. Então toda a lei se revela nessa graça de Deus aí, né? E essa é a razão porque provém da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aquela que está debaixo do regime da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Gente, esse versículo é poderoso. Eu amo esse versículo. Desde que eu descobri esse versículo na Bíblia, às vezes eu cito ele nas minhas orações, porque ele assim é poderoso, né? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, de acordo com o que foi dito, assim será a tua descendência. Gente, vamos parar um pouquinho aqui, porque assim o texto fica confuso, e se a gente ler sem conversar sobre ele, né, ele é tão importante, como eu falei, o livro de Romanos é teológico demais, mas é tão importante para a nossa fé, e a gente precisa assim, ter isso aqui muito esclarecido. Então, se a gente passar por cima, né, a gente vai estar perdendo coisas valiosas aqui desses textos, né? Quando a gente fala muito aqui, está falando muito de imputar fé, de ser circunciso, né, de incircuncisão, circuncisão, e fala assim de Abraão, creu contra a esperança, o texto vai falar isso aqui. Imagine, deixa eu dar um exemplo aqui para a gente, assim, sobre essa lei e a promessa, né? Imagina que a Carol, que está aqui, né? A Carol está fazendo a faculdade dela. Imagine a Carol, quando estava aí no ensino médio, ela pensando assim, não, eu vou para a faculdade e, né, lá vai ser quando eu realmente vou ganhar o meu diploma da minha profissão, né? Quando eu tiver terminado a minha faculdade. E aí ela começa a fazer um cursinho preparatório para a faculdade, né? Ela está fazendo aquele cursinho. O cursinho aponta o tempo todo para a faculdade, né? O curso é preparatório para que ela passe no vestibular, né? Para que ela seja bem-sucedida lá no vestibular e ela consiga, né? Fazer essa faculdade e aí receber o diploma da profissão que ela quer. Agora imagina, gente, que a Carol está fazendo o cursinho e ela já acha que não, eu estou cumprindo tudo aqui no cursinho, tudo que eu vejo aqui é o meu preparatório e já vai ser, eu vou ganhar o meu diploma com isso. Não, esse cursinho é preparatório. Esse cursinho está o quê? Apontando para a faculdade. Tudo que o curso tudo que ela vai estudar no curso é o que vai cair, talvez, na prova. São coisas que caem na prova que ela vai precisar fazer, né, para passar aí no vestibular. E imagina se ela achar que por ela estar fazendo um cursinho, eu estou fazendo um cursinho, já vou passar no vestibular. E é isso, pronto, e acabou. E não é bem assim, tem uma prova, né? Então, assim, o que esse cursinho faz? O cursinho aponta para aquilo que é a prova maior, que é o perfeito. O perfeito é a prova do vestibular. Aquele vai fazer ela passar, né? A prova de vestibular vai fazer ela passar na faculdade. O cursinho está só apontando para aquilo. O cursinho está dando as sugestões do que pode cair, de como é. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo aqui do cursinho? Porque, às vezes, quando a gente lê aqui esses textos, né, aqui fala assim que tudo apontava para Cristo, a lei apontava para Cristo. É isso, a lei é como se fosse esse cursinho. A lei é esse cursinho que a gente está fazendo, mas que a gente, às vezes, não é bem sucedido nele. Às vezes, a gente tenta ser o máximo ali, tudo perfeito, mas a gente vai falhar, a gente vai errar em algum ponto. E, na verdade, essa lei está sendo só esse preparatório, apontando para quem é que é o perfeito, a prova perfeita, quem é aquele vestibular que vai fazer com que a gente seja aprovado mesmo diante de Deus. É a vida de Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Então, o cursinho só aponta para ele.
cursinho o tempo todo, vai trabalhando na nossa vida, mas na verdade está querendo fazer a gente olhar para aquela prova final lá, né? E então quando a gente passa por Cristo, quando a gente crê em Cristo, isso é a prova final que vai dizer se a gente é aprovado ou não. Deu para vocês entenderem? É só para ter assim, um exemplo muito xoxinho que eu dei aqui, mas só para a gente assim, entender que a gente não pode confiar no cursinho só, que a gente não pode confiar que a gente vai ser aprovado porque a gente está fazendo tudo certinho ali no cursinho, né? Enquanto que a gente muitas vezes vai falhar. A gente precisa passar por Cristo. Cristo é aquele que vai determinar se nós estamos mesmo em Deus ou não, se a gente está sendo aprovado ou não, né? E é isso que o texto vem dizendo aqui o tempo todo de Abraão, né? Que Abraão, assim, o tempo todo que guardava a lei, que os judeus achavam ali que guardando a lei, seguindo ali o que Abraão tinha ensinado, né? Seguindo os passos de Abraão, que iam ser salvos. Não, não é por isso, não é por causa dos rituais, não é por causa dos sacrifícios, né? De todas aquelas ofertas que tinham que trazer. Aquilo ali era só o cursinho preparatório para a prova final, né? A prova final era crer. E Abraão creu, mesmo que Abraão não tinha visto Cristo. Abraão ainda viveu muitos anos antes de Cristo. Então mas Abraão creu nessa promessa. Deus havia feito uma promessa a ele, né, de que ele seria pai de muitas nações. Deus havia feito uma promessa de que viria o Salvador, aquele que iria justificar todos os homens mesmo, que era Cristo. E Abraão creu dessa forma. E aqui, gente, o versículo 18, como eu falei, né? Versículo 17, 18, fala assim que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que ele está querendo dizer aqui de Abraão, né? Abraão falou, mas eu já estou velho, a minha esposa é velha e estéril. Então, como que eu vou ser pai de muitas nações, né? A gente vê esse texto lá em Gênesis e assim, mas ele creu nesse Deus. E aí o texto fala assim que ele creu contra a esperança. Eu sempre ficava pensando assim, o que significava isso? Crer contra a esperança? Mas como assim? Ele tinha que crer com a esperança, né? Tinha que crer a favor da esperança, mas ele creu contra, né? Era difícil para mim entender. E assim, depois de muito tempo lendo, né, relendo aqui, pesquisando, eu fui entender o que significava isso. Crer contra a esperança é crer contra a expectativa. Esperança no sentido de expectativa. Qual era a expectativa de Abraão? Não ter filho, porque ele já era velho e Sara era velha e estéril. Então, assim, como que eles iriam gerar e ser pais de muitas nações, né? Mas aí fala assim que ele creu contra isso, contra aquela expectativa que vinha diante dele, contra aquilo que vinha aparentando para ele creu contra isso. Era como se ele ultrapassasse essa barreira aí, né? E rompesse com essa expectativa, crendo na promessa de Deus, que Deus poderia fazer dessa forma. E foi assim que Deus realmente deu um filho a Abraão, né? E assim, lá no Gênesis vai dizer que Abraão sai para fora da sua tenda, como o Senhor fala, sai para fora da tua tenda, olha as estrelas do céu, né? Conta a areia do mar, se você puder contar, e assim vai ser a tua descendência, significando que Abraão seria esse pai daqueles que seriam filhos de Isaac, né? Que seriam o filho dele, que Abraão seria o pai da nação judaica toda, né? Todos os judeus viriam ali através dele, mas que também, né, seria como a areia do mar, muito mais, né? Seria pai também de todos aqueles que iriam crer em Jesus Cristo, que somos nós. Por isso que a Bíblia fala que Abraão é o pai daqueles que são da fé. Além de ser pai dos judeus fisicamente, humanamente, Abraão é o pai da nação judaica, né? Mas assim, também espiritualmente, ele é o pai de todos aqueles que creem. Então, o nosso pai Abraão, né? Vamos dizer assim, pai no sentido de ter sido o precursor, o primeiro ali, né? Que creu em Deus dessa forma. E aí o texto vai dizer assim, Abraão, esperando contra a esperança, né? Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé,
Abraão creu e confiou em Deus e andou com Deus, né? Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Quando ele olhava para si mesmo, meu corpo já está amortecido, eu já sou um velho, né? Eu não tenho mais condições, vamos dizer assim, de gerar, né? E ele fala assim, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Deus prometeu, então ele creu, né? Mas ele se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Pelo que isso lhe foi também imputado, quer dizer, foi lhe dado, foi lhe acrescentado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, né? O texto termina aqui, capítulo 4, versículo 25, dessa forma, né? Isso foi dado a Abraão como justiça, esse crer, né? E aí, meninas, assim, tem uma coisa que eu queria, assim, Paulo vem muito teológico falando, ele precisava falar para os judeus, porque os judeus estavam naquela guerra, como a gente falou desde o início ali do primeiro capítulo de Romano, ele vem falando sobre aqueles que não criam em Deus, depois ele falou também, olha, os judeus também, vocês não têm desculpa não, e aí ele vem falando ali das obras, né, desse tipo de coisa no capítulo 3, dessa justificação pela fé, e agora ele vem falando especificamente de Abraão, que é o pai da fé, ele vem explicando isso aqui, porque ele precisava provar, é como se ele estivesse contestando ali, falando para os judeus, olha, vocês não podem ser salvos somente porque são circuncidados, né? Porque os judeus achavam que, eu creio, tá bom, eu agora creio em Jesus, mas eu preciso ser circuncidado. E Paulo estava falando ali, não há necessidade mais. Imagine se os judeus tivessem que obrigar todos aqueles que não são judeus agora a se circuncidarem, todos os povos que queriam crer em Jesus, para dizer que então eram cristãos, né? Mas não, Paulo disse que não há necessidade disso mais, né? Então ele vem refutando isso, vem ali conversando com ele sobre isso, por isso que ele precisa falar dessa forma, tocou muito aqui em Abraão, porque Abraão era o pai da fé deles, então assim, para esclarecer muito para eles. Mas eu queria trazer algo para nós aqui, né? Assim, o que será que a Bíblia aqui, como a Bíblia fala que Abraão já estava amortecido, né? Estava morto, tinha algo morto no seu corpo físico que ele não podia mais gerar. E Sara, já com a idade de 90 anos também, o útero de Sara, né? As trompas, tudo, todo o organismo dela já não tinha mais condições de gerar, né? E Deus fez um milagre, porque ele havia prometido, né? Deus fez um milagre neles e dali fez nascer uma nação que iria crer, que iria existir por causa dessa fé, de ter crido nessa promessa. E aí eu queria fazer uma pergunta para nós, assim, o que está morto na tua vida? O que você olha para você e que você já vê que está amortecido? Como Abraão e como Sara, que você pode olhar, olha, isso daqui não tem jeito mais. Isso daqui já passou a minha fase, ou isso daqui em mim já não existe mais. Como eles podiam olhar, imagine Abraão olhando para o seu corpo, né? Olhando ali para o seu pênis, vou dizer assim, né? De forma bem clara, né? Que já não tinha mais atividade, né? Ele não tinha mais condições de gerar. A Sara, como eu falei, com o útero já murcho, né? Vamos dizer assim, sem atividade, né? Ou não produzindo mais, o ovário não tendo mais, produzindo nada, como que eles poderiam gerar um filho, né? Ela poderia, a barriga dela crescer e gerar um filho. E assim, às vezes, a gente olha para nós, para situações da nossa vida, sabe? A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, né? Tem coisas que para a gente já morreram, que a gente vai dizer, Deus, isso daqui é, eu tive essa situação, eu tive esse relacionamento, ou eu tive nessa condição aqui na minha vida, na minha casa, na minha família, e que eu vejo isso como algo amortecido, já passou o tempo, isso não vai gerar mais nada, né? Mas Deus está te chamando aqui, quando ele fala tanto com Abraão dessa forma, que Abraão creu, né? E que Abraão
creio no Deus que chama à existência as coisas que já não são, sabe? Eu fico pensando em como o Senhor está chamando a nós mulheres a crer dessa forma. Tem coisas que não existem mais na sua vida. Tem coisas que você olha e você não vê mais, tem coisas que já morreram, que praticamente foram enterradas em você, talvez assim um ministério, talvez algo que você espera que aconteça na sua vida e você está achando que não tem mais esperança. Mas assim, chamar a nossa atenção nessa manhã para esse Abraão que creu contra a esperança, para nós mulheres aqui, todas nós que estamos aqui, a crer contra essa esperança, contra essa expectativa. Qual é a expectativa? Não, você não vai ter a sua casa própria, porque você não tem dinheiro, né? Qual é a sua expectativa? Não, você não vai conseguir passar na faculdade, porque você já está uma certa idade e você não conseguiu estudar da maneira correta, né? Não, o seu filho não vai ser salvo, porque agora ele já se casou e está fora de casa, e então não está debaixo da sua cobertura, e isso não existe mais. Não, nós vamos crer contra essa expectativa. A expectativa do mundo diz, olha, você não vai conseguir. A expectativa do mundo diz, né? O seu filho não vai ser salvo, você não vai ser curada dessa doença. A expectativa do mundo é isso. Não há cura, não há remédio para esse tipo de enfermidade. Mas nós estamos aqui sendo assim direcionados, a gente está sendo assim chamados a crer como Abraão contra a expectativa. A expectativa diz aqui eu não consigo, mas eu creio num Deus que chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem, como se elas já existissem. É isso que a Bíblia fala aqui. E é isso que Paulo quer trazer aqui de Abraão. Olha, assim como Abraão creu que grãos de areia, que Deus mostrando a ele grãos de areia, estrelas do céu, poderiam representar aquilo que ele poderia ser, né? Toda a nação que viria dele, nós também somos chamados por Deus a crer que essas coisas pequenas que a gente olha com os nossos olhos aqui podem crescer e se tornar algo palpável, visível, real na nossa vida, sabe? É isso que Deus, que eu tiro aqui de todo esse capítulo aqui, né? De Deus falando a respeito disso com Abraão, né? Então, assim, chamando a gente a crer, a continuar a crer até o fim de todas as coisas, sabe? Até o fim de nós, até as últimas gotas do nosso ser. A gente crê, o meu Deus que me fez a promessa, ele é fiel até o fim. E ainda que eu não veja com os meus olhos, porque assim, Abraão pôde olhar as estrelas do céu, né? Pôde ali tentar, não tinha como contar todos os grãos de areia, né, da praia, que seriam inúmeros, quantas praias, né? Quantos grãos de areia, quantas pessoas viriam crer através dessa fé de Abraão. E Abraão não viu isso com os seus olhos, né? Mas ele creu que existiriam e elas existem. Eu e você somos descendentes dessa fé de Abraão. Nós somos esses grãos de areia aí que Abraão não pôde contar. Nós somos essa geração aí que hoje está crendo e que continua crendo, né? Então, assim, o que me chama a atenção aqui nesse capítulo é assim, o legado de Abraão. O que Abraão deixou? Abraão deixou muitos na fé. Realmente ele foi o pai da fé. Deixou muitos, deixou a nós. Nós estamos aqui crendo em Jesus hoje e nós estamos aqui ensinando os nossos filhos, nós estamos aqui ensinando a próxima geração que pode crer na promessa, pode confiar nesse Deus que é fiel. E foi isso que Abraão fez, foi esse legado que ele deixou, ainda que ele não tenha visto a mim, Rosane, de uma nação que ele jamais saberia que ia existir, um Brasil um dia, né? Abraão não sabia que ia existir essa nação e que tantos nessa nação iriam crer no seu nome, né? Mas ele, assim, pela fé, ele depositou essa fé. Quando Deus prometeu a ele creu, confiou e Deus fez. Ainda que ele não tenha visto com seus olhos físicos, né? Mas, assim, espiritualmente isso aconteceu. E é isso que Deus tem chamado a gente para deixar esse legado de fé para aqueles que vão estar depois de nós, né? Ainda que eu não veja os filhos dos filhos dos filhos da minha filha, eu creio, sabe, na bênção do Senhor, que fala que o Senhor usa de misericórdia e graça até 4 gerações depois de mim. Eu creio nisso, sabe? Eu creio que o meu Deus é misericordioso e poderoso para perdoar os meus pecados e para me purificar de toda injustiça e isso passar à minha próxima geração também. Se eu ensino a minha próxima geração e ela crê
no Senhor, sabe? Eu creio que isso pode acontecer. E Deus está nos chamando nessa manhã a crer. Nós estamos começando essa semana, né? E assim, falando dessa forma de fé, falando de Abraão dessa maneira, sabe? Que é o pai da fé. Você é o pai da fé de quem? Ainda que você não veja ainda com os teus olhos físicos, né? Alguém que tenha sido salvo através da sua vida, mas assim, o que legado você tem deixado aqui nessa terra? Quando você caminha, quando você faz as coisas, quando você pratica a justiça, quando você adora o Senhor, quando você se envolve com as coisas do Senhor, você está deixando um rastro, está deixando um exemplo para alguém seguir, e foi isso que Abraão fez, sabe? E Deus está nos chamando para deixar esse legado de fé e a crer contra a esperança, sabe? Eu creio, ainda que o mundo, sabe qual é a expectativa do mundo? É que os nossos jovens vão se perder, que os nossos jovens vão se tornar comunistas aí, né, que vão se perder, que vão estar entregues aí aos pecados, aos erros, né, aos enganos, que vão ser viciados. Isso é o que é a expectativa do mundo, né, de que não há esperança mais para os jovens, mas nós queremos sim que os nossos filhos, nós queremos contra essa expectativa, a gente vai de embate a essa expectativa. Não, nós cremos que os nossos filhos são gerados em Deus e eles vão ter uma experiência poderosa com o Senhor e vão ser a nossa continuação aqui nessa terra, nossa continuação de fé. Esse é o nosso legado e é o legado que Abraão deixou, sabe? De não ficar crendo nas suas boas obras. Eu sou boazinha, eu faço coisas boas, então eu vou ser salva por isso. Não, eu sou salva por crer em Jesus Cristo. O meu legado de fé é crer no Deus que chama à existência as coisas que não são, ainda que eu não tenha condições, ainda que eu não tinha condições de ser filha de Deus, ainda que eu não tinha condições, eu não reunia em minhas condições de estar na casa de Deus, eu não reunia em minhas condições de estar aqui falando da palavra, eu não reunia em minhas condições de entender a palavra. Uma ignorante, né? Uma pessoa que não conhecia o Senhor, e o Senhor, contra todas as expectativas, né, vamos dizer assim, das moças da minha época, né, que começaram a ir nos bailes, começaram a se prostituir, a fumar, a beber, né, e às vezes pessoas que eu conheci, né, na minha fase, na minha geração, que sequer estão vivas hoje, né. Então, assim, a expectativa para a minha geração era nenhuma, mas hoje eu estou aqui como prova de que se nós crermos no Senhor, se nós colocarmos a nossa expectativa no Deus certo, Ele faz, né? Ele é Deus poderoso. Então, assim, para tudo que a gente acha que já morreu na nossa vida, que não tem esperança mais, né? De sentimentos, aquilo que Deus tem plantado de bom nessa terra, que não vai nascer mais, né? Deus tem nos chamado aqui nesse capítulo 4 de Romanos a crer que Ele pode fazer existir, né? Aquilo que não existe mais, aquilo que já é amortecido, aquilo que já é adoecido, aquilo que já está enterrado, que está acabado. Deus é poderoso até ser capaz de ressuscitar. Se Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o que Ele não pode fazer, né? Essa prova aí de que Deus trouxe a vida de novo a Jesus significa assim que Deus pode trazer qualquer coisa de volta à vida, principalmente espiritualmente, no sentido de sentimentos, no sentido das nossas emoções. Deus pode fazer nascer de novo. Talvez existam coisas que você já sentiu na sua vida, ou que você experimentou e que você acha que nunca mais isso vai acontecer, que não vai mais existir isso de bom. Mas assim, Deus é o Deus que pode ressuscitar até mesmo os nossos sentimentos, as nossas emoções, e fazer coisas maravilhosas acontecer na nossa vida por causa desse poder dele que atua em nós, né? Esse poder dele que atuou na vida de Abraão, esse poder dele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que atua na nossa vida hoje. E então que a gente deixe esse legado de fé, né, de crer, de confiar no Senhor, nesse Deus que chama à existência aquilo que não existe mais. Amém, meninas? É isso que eu tiro aqui desse capítulo 4 de Romanos, vem chamando a gente para a fé. Vamos ser mulher de fé, sabe? Mulheres de fé. E mulheres de fé não significa que a gente não vai chorar.
Mulheres de fé não significa que a gente vai ser forte o tempo todo, né? E que a gente vai ser imbatível o tempo todo. Não, não é isso que Deus chama de mulher de fé, sabe? Mulher de fé é aquela que confia nele, aquela que vai chorar, que vai sentir as dores muitas vezes, mas vai sentir as dores nele. Vai chorar aos pés dele, né? E que vai continuar, ainda que não veja, assim como Abraão às vezes não viu determinadas coisas, vai continuar e vai deixar um legado. Olha, eu ensino, eu vou passar nesse cursinho, né? Eu estou passando aqui por essas provas, estou fazendo esse pré-vestibular porque eu vou passar naquele vestibular. No dia final lá, eu vou ser aprovada por Deus e eu vou estar para sempre na presença dele, né? Ali eu vou ter a minha vitória final. Então, assim, é para isso que o Senhor tem me chamado. Amém, meninas? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Mas deu para vocês entenderem, eu não sei se eu tentei ser clara aqui, dar algum exemplo nesse capítulo, mas assim, não é para a gente se prender ao que está aqui na letra, né? De que Paulo estava justificando aqui, tentando argumentar com os judeus aqui a respeito de fé e de obras, né? E aí ele traz esse exemplo de Abraão, mas assim, para a gente entender muito além da letra, né? Que a nossa justificação vem por crer em Jesus Cristo. Isso é um ponto central do Evangelho, de que nós somos justificados, não é pelas obras da lei, né? Não é por crer, senão a gente poderia se envaidecer, né? E dizer, olha, eu sou boazinha, eu faço muitas coisas, e que competição haveria entre nós? Não, fulano faz mais boas obras, fulano é mais isso do que, né, do que o outro. E não, nós somos todos nivelados por baixo, né? Nós estamos todos debaixo, encerrados debaixo de um mesmo nível, que é o nível da fé. Se a gente não crê, se a gente não crê, aí sim a gente está fadado ao fracasso. Agora, se nós cremos no Senhor, Ele é poderoso para nos justificar, nos purificar dos nossos pecados e também nos dar essa fé que pode ultrapassar os limites daquilo que a gente tem crido, né? Daquilo que a gente tem expectativa, daquilo que a gente tem esperado, né? Deus é o Deus que pode fazer. Cada uma de nós aqui, eu tenho certeza que tem uma experiência de fé, de Deus ter te feito ultrapassar, né, essa expectativa que diziam sobre você, e você rompeu essa barreira por crer no Senhor, por confiar naquilo que o Senhor podia fazer. Tenho certeza disso. E a gente pode contar aí, um dia a gente tem que fazer aqui um dia só de testemunhos, né? A Fabi sempre conta muitos testemunhos, glória a Deus por isso, e a gente pode aqui fazer um dia, olha, de contar testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, né? Sabe, nós confiamos nesse Deus que vai fazer muito além daquilo que a gente espera, né? Assim como Abraão creu, e nós também vamos crer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa, só antes da gente orar, né? A gente vai confirmar o nosso piquenique que a gente vai fazer, o que vocês Então, eu ia marcar para a semana que vem, mas eu já estava meio desconfiada que sábado ia chover. O tempo tá firmando essa semana. Eu vou deixar o convite hoje para vocês ali no grupo, e na sexta-feira a gente confirma o piquenique. Aí fica ali no museu mesmo? É melhor para todo mundo? Eu perguntei isso assim, porque se Itaipava se tornar longe, se vai ser viável, né? Eu acho assim, os dois lugares para mim tá ótimo, mas de repente vai facilitar para alguém que for mais perto aqui, não sei. Às vezes alguém tem um compromisso depois tem que voltar. Eu só fico meio receosa no sábado, porque sábado é um dia muito movimentado ali no museu, porque é o dia que mais tem, ainda mais se tiver sol, tem muito turista. Eu só fico, é claro que quem tiver lá que ouça, mas eu não sei se eles vão permitir, entendeu? Justamente pela movimentação do pessoal lá. Porque como eles recebem muito turista no final de semana, eu não sei se eles permitiriam. Dá para nós, né?
Eu não sei se vocês vão poder responder aqui agora, né? Oi, Mas, então, assim, posso falar, meninas? Estão me pode ouvindo? contar. Tô Eu ouvindo, acho que Fabi. no museu tem uma parte lá atrás que a gente consegue fazer, é até mais reservado do que ali o parque de exposição. Vocês já viram? Lá atrás. Tem Eu o não pessoal sei que porque faz eu não aula conheço de museu, yoga gente. lá. Ali Eu não- atrás, você entrando naquele parque, tem um museu. Lá atrás tem um espaço que daria para a gente fazer sim. E Então ali eu vamos, acho mais acessível. então vamos fazer então. Eu vou colocar ali para as meninas ali. Eu acho que eu coloquei 9 ou 10 horas. Qual seria? Vai ser qual sábado, Pri? Esse A gente sábado tá agora. Você vai estar trabalhando? Esse sábado agora, eu vou fazer o extra. Aí eu vou trabalhar muito. Eu Você vou vai fazer trabalhar de 24. dia? Oi? Vou trabalhar de dia, no dia 31. A gente pode tentar fazer então no próximo sábado. O próximo não dá, por causa da liderança. Ah, A gente tem um retiro da liderança no próximo sábado. O outro sábado daria para você, Carol? Pode. E até. Então, para mim também dá. Eu vou trabalhar. Depois do dia 7, Fabi. Depois do dia 7 é carnaval. então, Carnaval para vocês daria? Eu vou para estar em mim não tem Petrópolis. problema nenhum. Para mim também. Para mim não tem problema fazer no carnaval, não. Então eu marco ali depois do dia 7, o próximo sábado, né? Deixa eu ver aqui no Não, calendário. não é o próximo, não. O próximo é dia 6, é o outro. Oh my God. Porque o 27 é o dia que a gente não fala respiro. Então, E vai ser meu dia 14. aniversário, dia 10, a gente ainda vai estar ali. Ele tá no quarto, já terminou. Vai ser uma O próximo é dia 14. Dia 14. E o próximo sábado seria dia 14. Meninos, Pri, coloca então lá no grupo e assim, pedir as meninas para responderem lá, né? Para todo mundo confirmar se podem, se está tudo certo. Isso. Né? Aí a gente poderia botar a opção do dia 14, terça-feira também é feriado. Que é no dia 24. Isso. Não, Poderia colocar não, essas 24 duas não, opções. é 14 e 17, né? Isso. Tá. Porque a Aí, Fernanda também trabalha, tem que ver o dia que daria. Aí bota um outro sábado, poderia colocar 3 opções. Aquele sábado, a terça-feira e o próximo sábado. tá. Né? Eu coloco ali os 3 dias ali e a gente vê melhor qual que vai ser melhor para a maioria. Isso, tá? E a gente Tá. fecha. Se Deus quiser, vai dar para todo mundo. E aí coloca que horário? 9 ou 10 horas da manhã? Eu acho que 9 é o ideal, vocês acham? Que aí 9 horas é mais tranquilo, né, para todo mundo. Isso. Então tá bom. Tá? Eu vou colocar lá no grupo então e aí a Tá gente bom. fica marcando então, marca ali com as meninas então. Perfeito. Combinado. Tá bom? Beijo, meninas. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau.